Mais uma noite maravilhosa do Senhor. Que bom que você veio. Estou vendo a igreja cheia. Estou com vontade de ver a igreja cheia de novo, né? Tem 100 e algumas cadeiras e nós temos 500 cadeiras. Tem muita gente. O povo chegou aí, glória a Deus. E vai terminar bem, amém? Em nome de Jesus. Eu não sei você, mas eu tenho me divertido, né, com essas parábolas. Eu tenho essa série, né, que nós estamos juntos aqui aprendendo. Isso tem feito um bem muito grande para a minha vida, porque tem me mostrado que é um Jesus que eu achava que era assim, e ele já está assim. Eu sei que cada semana ele vai aumentar cada dia mais, de saber o que ele fez por mim, de saber que eu não dava conta de fazer, e ele fez. É falar assim: Jesus, caramba, eu não sabia que era tanto assim, eu não sabia que eu era tão incapaz, e eu não sabia que o Senhor era tão capaz de fazer algo em favor da minha vida. Eu não sabia que o Senhor me amava desse tanto. Essa semana eu estava conversando com meu sobrinho, Lucas. Ele mora nos Estados Unidos. E a gente teve uma conversa bacana, e eu orei com ele. Depois disso ele chegou para a mãe dele e falou assim: ô mãe, eu não sabia o tanto que, né, eu sou o tio Batata, amém? Batagene, Batata é o Batata para sempre. Eu não sabia o tanto que o tio Batata me amava. E isso fez tão bem para a vida dele. E quanto mais nós soubermos o quanto Jesus nos ama, isso vai fazer muito bem para as nossas vidas. Nós vamos parar com esse sentimento de culpa, de o que eu tenho que fazer para melhorar, o que eu tenho que fazer para acertar, sabe, esse desempenho, essa performance, nota 10 todo dia. Eu não preciso, eu já fui amado por Ele, eu já fui recebido por Ele, e agora eu preciso descobrir cada dia mais o tanto que Ele me ama. É tão bacana que Deus fala, né, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Que tamanho é essa maneira que Deus me amou? Até quanto ou até quando Ele foi capaz de realizar algo em favor da minha vida? Então nós precisamos conhecer o amor de Deus cada dia mais. Isso vai fazer toda a diferença na sua vida, amém? Hoje nós vamos aprender uma parábola muito bacana, que, né, assim, a princípio, quando eu comecei a caminhar em cima dela, mais ou menos assim, parece que eu já sei, parece que não tem nada de extraordinário para eu pregar. Tem parábolas ali que, entre aspas, eu não preciso pregar para vocês. Vocês leem, tem todo o entendimento ali, tranquilo. E essa era uma delas que eu falei assim: parece que não tem nada demais, moço. Mas quando eu fui navegando ali, eu falei: caramba, que negócio fantástico, que amor que é esse, que graça que é essa, que coisa é essa que o Senhor fez por mim. O capítulo 20 de Mateus vai falar sobre a parábola do trabalhador da última hora. E para a gente entender o capítulo 20, o capítulo 19 de Mateus fala de Jesus, quando ele atravessa, acho que o lago da Galileia, vai para a chamada região da Judéia, e ali tem uma multidão andando junto com ele. Multidão são as pessoas que seguiam Jesus, mas não eram discípulos de Jesus, e muitos ali não eram nem judeus, não tinham, né, a obrigação de guardar a lei. Junto com as multidões existiam os discípulos, que estavam sempre perto de Jesus, e aparece ali uma turma chamada fariseu. Quem eram os fariseus? Os doutores da lei, os que se achavam, como diz a minha sobrinha, os caras que não só interpretavam a lei, mas eles adicionavam a interpretação, a revelação que eles tinham para trazer mais peso, mais julgo, mais fardo sobre a vida das pessoas. Então, nessa caminhada, Jesus estava com um público diferenciado. Não era só para o judeu, não era só para o fariseu, não era só para os discípulos, nem para as multidões. Eram as três pessoas juntas. E é muito bacana que na parábola no capítulo 20, que vai falar sobre a parábola do trabalhador da última hora, eu vejo hoje assim claramente Jesus dando uma palavra: para você que é fariseu, escuta isso. Para você que se diz meu discípulo, escuta isso. E para você, multidão, escuta o que eu sou capaz de fazer em favor da sua vida. Vamos juntos nessa caminhada, nessa jornada? Mateus capítulo 20 diz assim, Jesus falando: portanto, o reino dos céus é semelhante a um proprietário que saiu ao raiar do dia para contratar trabalhadores para a sua vinha. Depois de combinar com cada trabalhador o pagamento de 1 denário pelo dia, os enviou ao campo das videiras. Por volta das 9 horas da manhã,
Ele saiu, ao sair, viu na praça do mercado outros que estavam parados sem ocupação. Então lhes disse: ide vós também trabalhar na vinha. Não, mas acho que tem um versículo para trás aí, não pulou não? Trabalhar, eu pagarei o que for justo. Não, acho que tem um para trás aí que quando ele chama os primeiros e fala: eu vou te pagar 1 denário por dia. É isso mesmo? Então toca o barco. Então volta no 2 de novo para mim. Acho que eu li uma outra tradução que falava mais. Depois de combinar com cada trabalhador, depois de combinar com o trabalhador de 1 denário pelo dia, os enviou ao campo das videiras. Por volta das 9 horas da manhã, ao sair, viu na praça do mercado outros que estavam parados sem ocupação. Então lhes disse: ide vós também trabalhar na vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. Tendo saído outras vezes, próximo do meio-dia e das 3 horas da tarde, agiu da mesma maneira. E ao sair novamente, agora em torno das 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam sem trabalho e indagou deles: presta atenção nisso. Por qual motivo vocês estivestes aqui, desocupados à toa o dia todo? Olha a resposta deles. Eles lhe informaram: porque não houve alguém que nos contratasse. Então lhes falou: ide igualmente vós para o campo das videiras. Ponto. Vamos parar aqui para a gente entender. Jesus está falando que o reino dos céus, nesse contexto aqui a gente entende que ele está falando de salvação, está falando de ser salvo. Ele está falando assim: a salvação é mais ou menos assim: o proprietário da vinha saiu às 6 horas da manhã, foi lá na praça, pegou os melhores, os que estavam, os mais capacitados, os mais habilitados, os que levantaram 5 horas da manhã, tomaram café, puseram roupa e foram às 6 horas da manhã, estava lá um ponto de chapa: eu estou aqui para trabalhar. Então esses eram os mais dedicados. Ele pegou, chamou essa primeira turma e falou assim: podem ir que eu vou pagar o denário para vocês. O denário, o pagamento era a regra, era a lei do dia lá. A regra do dia é o seguinte: trabalhou, você vai receber 1 denário pelo dia. Tem um dia de pedreiro, um dia de servente, o dia de uma pessoa, o meu dia custa tanto, o dia do pintor. Então o dia daquele trabalhador custava 1 denário. Então ele convocou e já acertou o salário ali: você vai receber 1 denário hoje, beleza? Beleza. Aí ele vai lá para a vinha dele, talvez, olha lá e fala assim: não tem mais espaço. Aí ele pega, volta lá para a praça. Aí ele vai encontrar a turma das 9 horas. Aí ele encontra: e vocês? Vamos fazer o seguinte: vocês vão, e o que for justo eu acerto com vocês. Ele não falou: vou pagar 1 denário. Mas o que for justo, beleza? Trabalhou, desempenho, dependendo da performance, bacana. Aí ele volta novamente, meio-dia: e vocês? Pode trabalhar, e o que for justo eu pago. Depois volta às 3 horas da tarde: e o que for justo eu pago. E aí depois ele vai às 5 horas da tarde, pensa, das 6 às 6, às 5 horas da tarde, até contratar essa turma, até eles chegarem lá, e depois 6 horas ia terminar o dia, chega e fala para eles: o que vocês estão fazendo aqui? E o que eu gostei muito dessa passagem é que ele fala assim: por que vocês estão aqui à toa? Por que vocês estão aqui desocupados? E a resposta deles é assim: ninguém nos contratou. Em outras palavras, é mais ou menos assim: nós não temos qualificação nenhuma para sermos contratados por nenhum trabalhador para, no caso, trabalhar na vinha. Acho que Jesus fala: ok. Então, para as outras pessoas, para os outros trabalhadores, vocês não são habilitados, vocês não são capacitados, vocês não têm ocupação? Não. Então, mas para os outros não tem, mas para mim vocês têm. Vão lá para a vinha. E é bacana que ele não fala: eu vou pagar 1 denário, ou eu vou pagar o que for justo. Eles simplesmente foram. E tem um trem bacana nisso daí. Jesus estava falando com 3 classes de pessoas: fariseus, discípulos e a multidão. Eu consegui na minha cabeça entender que a primeira turma, os mais capacitados, os mais tops, os melhores da primeira leva eram os fariseus, os guardadores da lei. A primeira turma que assim: eu sou melhor. Os fariseus, eles se achavam, né, assim, muito melhores do que qualquer outra classe social ali.
Eles eram os que se achavam, e eram cumpridores, né, no ponto de vista deles, guardadores da lei, e eles se esmeravam, eles se orgulhavam disso. Para mim, a primeira turma que estava lá, vamos falar assim, de banho tomado, uniforme, eu estou prontinho para trabalhar, porque eu sou bom, eu sou de levantar cedo, eu vou agarrar, eu vou botar para quebrar, você conta comigo e vamos fazer o negócio acontecer. Eu vou pagar um dia. Você está acostumado, fariseu, a trabalhar e receber? Você está acostumado ao que você faz, você recebe? Então eu te pago. Será que eu estou acostumado? Será que eu vivo ainda na dimensão da lei? Que eu vim na igreja hoje à noite, esperando um pagamento do Senhor, porque eu vim na igreja? Que quando eu oro, eu espero um pagamento do Senhor? Eu não estou esperando uma resposta. Existe diferença entre orar e ter expectativa da resposta, e orar e esperar um pagamento porque orou. Existe uma diferença entre vir à igreja para adorar o Senhor, para passar um tempo com os irmãos, ainda que separados, mas juntos. Mas Deus, olha, você viu que eu fui na igreja hoje, então eu espero um pagamento. Nós precisamos, irmãos, desnorteadamente, desesperadamente, arrancar essa forma de relacionamento que foi implantada em nós, baseado na lei de Moisés. Porque senão tudo que nós fizermos, nós vamos estar falando, eu estou tocando, então eu quero um pagamento. Eu não quero simplesmente um resultado. O resultado do louvor é que a presença de Deus, a glória de Deus, junta a igreja inteira e vamos todo mundo adorar a Deus. Isso é um resultado. Isso é um produto do louvor. Essa expectativa, sem dúvida alguma. Agora, um pagamento? Deus, eu abri mão do meu tempo, o meu domingo à noite, aliás, a minha quinta-feira à noite toda eu estive aqui na igreja, em casa também eu dedico muito tempo, eu espero pagamento. Irmãos, nós precisamos olhar para dentro de nós e investigar e vasculhar se existe um resquício desse relacionamento que Deus deu para o povo dele, para aquele tempo, para aquela época. Lá atrás era o seguinte: o que o homem fizer, ele vai ter resultado. Se ele obedecer, as bênçãos virão sobre a vida dele. Deus, eu estou te obedecendo, então você precisa me pagar com a tua bênção, ou me pagar me abençoando. E aí tem pessoas que até hoje é mais ou menos assim. Eu tenho falado muito, principalmente com meus pais, com a Thelma e algumas pessoas mais próximas, sobre o custo da graça. Nós aqui, Sal da Terra, eu imagino que outras igrejas que preguem a graça de uma forma correta, existe um custo. Qual é o custo? O custo da pessoa fazer o seguinte: eu não gostei, o pastor ou isso, eu não gostei de alguma coisa, eu saio da igreja. Já que eu sou filho, eu não perco a salvação, já que Deus ele me ama incondicionalmente, eu vou tocar a minha vida. E aí o cara sai, e a vida dele continua do mesmo jeito, porque Deus ele não é mau. Deus não é ruim. Se uma pessoa sai da igreja porque ela ficou descontente com alguma coisa que aconteceu, não vai acontecer nada de errado com ela. Por quê, pastor? Porque ela é filha, ela é salva. Deus não tem interesse em fazer mal para os seus filhos. E aí essa pessoa pega e fala assim: bem, eu saí e a minha vida está do mesmo jeito, ou às vezes está até melhor. Eu estou prosperando. Porque tinha um entendimento lá atrás o seguinte: se eu sair da igreja, comigo foi assim. Quando eu saí da igreja, teve profecia, maldição, teve de tudo. O pastor teve visão do meu defunto na igreja dele. Aí depois eu fiquei pensando, assim, mas era o último lugar que meu pai ia levar eu lá para ser velado da tua igreja. Não é possível que você pensou um trem desse. Que Deus é esse que te deu esse revelamento? Porque não é uma revelação, né? Sabe? Então o seguinte, eu e você nós precisamos entender. Aí as pessoas fazem essa conta: eu saí da igreja, não aconteceu nada, não sirvo a Deus,
Não está acontecendo nada de ruim. Muito pelo contrário, parece que eu estou mais livre, eu estou mais sossegado, eu tenho mais tempo, eu vivo mais e melhor a minha vida. Uau, vou viver assim. E realmente o pastor Marcelo estava certo a respeito da graça. Eu posso fazer o que eu quiser, que Deus vai me punir. Deus não vem aqui para punir. Ele veio para salvar, Ele veio para buscar, Ele veio para restaurar a minha vida. Então existe um custo da graça. Quando nós não entendemos a graça verdadeira, e nós trazemos a graça misturada junto com a lei, que é exatamente a vida dos discípulos, é a segunda turma, o que acontece? Sou discípulo de Jesus, mas também é misturado na minha cabeça, no meu coração, essa questão de obedecer para. Você já teve, eu já tive, sabe aquele negócio, o pneu do meu carro furou, o que será que eu fiz de errado? Que Deus, acho que, gente, é tão absurdo isso, é mais ou menos assim, pensa, o Deus, o Todo-Poderoso, ele ter tempo para furar o meu pneu? Ou eu sou muito especial, ou Deus é, sei lá, outra coisa. Sabe esse sentimento, essa associação, essa conta, se a minha vida está dando certo, então eu estou com Deus. Se a minha vida não está dando certo, é porque eu não estou com Deus, Deus não está me aprovando a minha conduta. Irmãos, vasculhe dentro do seu interior. É quase a oração de Davi. Vê se existe aí em mim algum caminho mau. Será que eu estou andando no tempo depois da morte e ressurreição de Cristo? Será que ainda eu estou caminhando assim, nesse caminho, misturado com a lei? Esse caminho que os discípulos estavam baseados no quê? Ele chama trabalhador às 9 horas, chama trabalhador ao meio-dia, e os trabalhadores às 3 horas da tarde falam assim: eu vou te pagar de acordo com o teu desempenho, eu vou te pagar o que for justo, ou seja, de acordo com o que você trabalhar, eu te pago. É produtividade. Se você é hora trabalhada. Então você trabalhou das 3 às 6, 3 horas. Trabalhou de meio-dia até às 6, 6 horas. Trabalhou das 9 até às 6 horas, são 9 horas. Eu vou te pagar o que for justo. Tem muitos discípulos de Jesus que andam nessa jornada, se relacionam com Ele desse jeito. Trabalhando, mas eu estou fazendo mais do que o outro. Eu já vi uma coisa muito interessante. Pessoas vindo aqui para a igreja, a multidão veio para a igreja, da multidão veio para a igreja, e de repente a vida dele começa a dar uma engrenada, uma caminhada fantástica, e eu vejo discípulos às vezes estar ali patinando, e esse discípulo eu sei porque eu já vivi nesse lugar. Qual lugar? Eu não entendo se é Deus. Aí o cara chegou e não vale nada, chegou aí a vida dele, como é que está? Olha a minha, que te sirvo há tanto tempo. Lembra do filho mais velho, da parábola do filho pródigo? Eu estou aqui faz quanto tempo te servindo, você nunca me deu um gato seco para eu fazer um churrasco com meus amigos. E esse teu filho, né, nem meu irmão, esse teu filho que pegou toda a tua herança e gastou com tudo que não presta, você faz essa festa? O novilho cevado para eles ali, assim, era o máximo do máximo. Foi para ele que não merecia e eu que mereço. Você não vai fazer nada, por quê? Porque a cabeça está misturada com desempenho e performance diante de Deus. E fica esperando um resultado baseado não no que ele fez, mas baseado no que nós fazemos. E isso é super nocivo para a nossa vida. Por quê? Porque isso nos leva a julgar pessoas e chega ao máximo de o que desacredita de Deus. Porque quanto mais eu faço, Deus faz menos, eu vou largar a mão disso. E aí quem está na igreja servindo, fazendo, aí vê o outro que está fora da igreja, ou vê até mesmo o ímpio, mas o cara que não tem nada a ver com Deus, a vida dele dá certo, e eu que estou dentro da igreja fazendo tudo direitinho, a minha vida, eu vou largar a mão desse Deus? Não vale a pena, Ele não é justo, porque Ele tinha que fazer essa justiça na minha vida, que eu, ao invés de estar à noite bebendo num domingo, eu estou na igreja cantando, pregando, ouvindo, contribuindo.
A vida dele vai para frente, a minha não vai. Eu vou largar a mão de Deus, meu irmão. Nós precisamos remover essa mistura de graça com lei. Paulo chega a dizer que um pouquinho de fermento, e ele, quando ele está falando isso, ele está falando no contexto de graça e lei. Ele falou assim, um pouquinho de fermento, um pouquinho de lei, ela leveda toda a massa. Você que já fez bolo, pão ou rosca em casa, você pega uma massa desse tamanho e um pouquinho de fermento e ele é suficiente para a massa toda crescer. Então, de um lado negativo, um pouquinho de lei. Se eu não tiver entendimento do que Jesus fez, quem eu sou nessa jornada, nessa caminhada, se eu sou fariseu e estou esperando um denário, fica tranquilo, Marcelo, um denário eu te dou. Você vai receber o que você merece baseado no teu trabalho. Só que o meu padrão é alto, hein? A minha exigência é grande. Então, se você não produzir, Marcelo, foi uma pena. Você escolheu. Você aceitou esse pagamento. E o outro, não, Jesus, nós vamos fazer diferente. Então eu cheguei lá para o meio-dia, né, dei uma dormida até mais tarde, estava meio cansado, e agora eu cheguei para agarrar. Então é o seguinte, você trabalha agora de meio-dia até às 6, o que for justo eu te pago, combinado? Meu irmão, nós temos que abolir isso da nossa vida. Amém. Porque senão as nossas expectativas serão frustradas. Hoje eu estava falando com uma pessoa que eu disse assim para ela, eu criei um gatilho dentro de mim, eu criei algo dentro de mim, que se eu penso algo errado, se eu tenho um sentimento errado, se eu faço alguma coisa errada, no segundo seguinte, antes do diabo vir me condenar ou me acusar, eu já falo para ele, pensa num cara que está prontinho para ser profundamente abençoado pelo meu Pai, esse cara sou eu, então você não precisa nem chegar perto de mim. Mas o que você fez errado. Tá, só que fala para o meu Pai que eu estou errado. E se tiver que ser corrigido, Ele me corrige. Você sem chance de trazer culpa e condenação. E o que Jesus diz lá em Romanos 8:1? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. O que significa condenação? Primeiro existe o inquérito, depois vai ser indiciado, faz um levantamento dessa história aí que a gente está vendo aí, fake news, levantamento, aí fulano serão indiciados, passo 2, passo 3, julgamento, e do julgamento foi constatado que desses 10 aqui, 5 têm culpa no cartório, então esses 5 serão agora condenados. Eu preciso entender o seguinte, quando Jesus fala, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, Marcelo, se não há condenação, não há nem inquérito, não há nem levantamento de provas contra a tua vida, não há nada, Marcelo, não há processo legal, não há nada, não tenha medo. Então, peraí, pastor, não tenha medo de fazer coisa errada. Meu irmão, nós não estamos nesse lugar mais. Nós estamos num lugar que nós vamos procurar fazer o certo, mas o dia que a gente fizer nhaca, eu não vou ter expectativa de ser condenado, eu vou continuar com a expectativa de Deus me abençoar, porque Ele continua me amando, porque não é meu desempenho, não é a minha performance, eu não vou receber o que é justo baseado no que eu faço, eu vou receber o que é justo baseado no que Ele fez em favor da minha vida. Você entende isso? Por isso que todos os dias eu levanto e às vezes passo, sabe que é a nuvem da família Adams que quer pousar na tua cabeça, mostrar as coisas erradas? Então, ou o que você fez, ou hoje eu vi uma coisa interessante, estava vendo uma reportagem interessante, e era um ex-presidiário que numa fundação lá nos Estados Unidos, disse o seguinte, que a norma dessa fundação, então eles recebem-se várias pessoas, recebem os desocupados, de todas as formas, espécies e cores, e pego essas pessoas, e as pessoas chegam ali toda machucada, toda ferida, e eles têm um trabalho de acolhimento, um trabalho profissional, e ele falou assim, aqui o lema é o seguinte, foca no que você quer ser, não no que você foi. Eu falei, uau, é isso? Quantas vezes nós ficamos focados no que nós somos ou o que nós fizemos? E aí tem 2 lados dessa moeda, ambos ruins, porque se nós fizemos coisas ruins
e temos um resquício de lei, nós vamos achar o quê? Eu mereço ser punido. A expectativa não é de ser abençoado, é de ser amaldiçoado, porque isso é a lei. E se eu fizer coisas boas, eu também, isso é ruim para mim, por quê? Porque eu vou ter expectativa baseado na lei, que é se você obedecer, você vai ser abençoado. Eu vou chegar diante dele e falar assim: eu estou acertando, que hora que você vai me pagar? É sério isso, irmãos. A parábola do trabalhador da última hora, ela é fantástica, porque ali nem os que começaram às 6 horas da manhã, e nem os que depois foram contratados às 9, ao meio-dia e às 3, eu falo para vocês, eu não quero ser essa pessoa. Aliás, eu não sou essa pessoa. Eu não sou fariseu, eu já fui. Eu não quero ser um discípulo nesses moldes. O discípulo que tem expectativa do que eu fizer você me paga de acordo com o meu desempenho. Eu já cheguei à conclusão que o meu desempenho não dá conta, que o padrão dele é elevadíssimo, é inalcançável, e nesse padrão eu vou receber o quê? Eu vou receber pagamento? Não, eu vou receber taca, eu vou receber pancada, eu vou ficar em dívida. Então eu quero entrar em qual lugar? Eu quero ser a turma das 5 horas da tarde. Nós não estamos falando, eu não vou trabalhar, eu não vou servir. Esse texto não tem nada a ver com quem trabalha, não, porque fulano chegou aqui na igreja. Não é nada disso. Isso daqui está falando, essa parábola está falando dos fariseus que trabalham a vida inteira e têm uma expectativa de pagamento, e nós vamos ler a continuidade dessa história aqui, ela é séria. Está falando de discípulos que estavam seguindo Jesus, e Jesus falou assim: eu sei que vocês são meus seguidores. E no próprio capítulo 19, Pedro fala assim: e nós, Jesus, que abrimos mão da nossa vida inteirinha, o que nós vamos receber? Porque nós somos muito bons. Lembra da semana passada? Nós renunciamos pai, mãe, mulher, né, sogra, que é mais fácil de renunciar. Essa turma, eu abri mão, né? Eu abri mão do emprego. Tem gente que vai, eu sou missionário. Não, eu sou missionário. Deus vai me enviar. O cara, ele é incapaz de pregar para qualquer pessoa. Dentro da casa dele ele não dá testemunho, no trabalho arrumou confusão para todo lado, a família dele ninguém gosta, ele não prega para o vizinho, mas ele é missionário e vai para a África, e Deus vai me enviar. Acho que Deus vai enviar ele. Deixa eu ficar aqui, ó. Eu abri mão do trabalho para Deus, então Ele vai cuidar da minha vida. Ei, você fica muito esperto nessa situação, porque senão isso vira lei, vira obra. Jesus, eu estou fazendo, por que você não me retribui? Por que você não faz na minha vida? Esse capítulo 19, Pedro chega para Jesus: e nós, Jesus, que abrimos mão de tudo para te seguir, o que vai ser de nós? Qual que é a expectativa? O que eu posso esperar? Jesus fala para ele, hoje eu entendo que é: Pedro, tá, eu vou falar para você, o que você queria ouvir? Você vai receber 100 vezes mais, tanto aqui na terra quanto no céu. Porque você é motivado por recompensa, mas uma recompensa não é bacana. Esse tipo de recompensa que você está interessado, a semana que vem vocês vão ouvir algo fantástico a respeito de interesse naquilo que Deus pode fazer na sua vida, que é muito diferente de cobrar Jesus. É muito diferente de chegar e falar assim: me paga. Nós que estamos, você vai pagar quanto? Eu vou pagar 100 vezes mais, Pedro, porque não tem ninguém igual o seu é fantástico, você é tão fantástico. Eu vejo, você acha que Jesus falou assim: Pedro, você é tão fantástico, que daqui pouco tempo, talvez daqui uns meses, Jesus, Pedro, você que é o que me segue, o mais de perto, o mais próximo, você, Pedro, você vai me negar 3 vezes. E se eu for te pagar desse jeito, Pedro, você é meu discípulo? Sou. Eu vou te pagar de acordo com o teu desempenho. Não conheço Jesus, tenho raiva de quem conhece e não quero saber dele. Beleza, inferno, inferno, inferno. É pagamento. Você está atrás desse pagamento? Você está atrás de um pagamento baseado no que você faz? Você quer receber baseado no que você faz? Ou você tem um interesse, uma expectativa baseada no que Jesus fez, e você vai fazer, não para cobrar. Escuta isso. Você vai fazer não para cobrar Jesus, você vai fazer para receber de Jesus. É diferente. Pastor, não entendi direito não, semana que vem deixa de vir não.
Você que está aqui, venha. Você que está em casa, não deixe de estar com a gente semana que vem, porque você vai também ouvir uma palavra fantástica a respeito. Foi salvo? Sim. E agora? Cara, agora eu vou botar para quebrar, porque eu sei que tem mais coisas depois da salvação. Eu não vou fazer para ser salvo, eu vou fazer porque eu já sou salvo. Amém? Essa turma chega para Jesus cobrando, exigindo. Olha que bacana esse texto aqui, a continuidade dele, da turma que... Aí Jesus vai fazer o pagamento. Ele fala ao pôr do sol: o senhor da vinha ordenou ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pela multidão, começando pelos mais desocupados, começando pelos últimos contratados e terminando nos fariseus, nos mais habilitados possível. Continuando, chegaram os que haviam sido contratados em torno das 5 horas da tarde, e cada um deles recebeu um denário. Pensa, um cara que foi contratado às 5 horas na praça para ir trabalhar. Vai ver que aquela musiquinha do Bruno e Marrone estava lá no banco da praça. E foi trabalhar. Esse cara trabalhou o quê? O que ele fez para receber o pagamento? Responda para você. Nada. E se fosse justo, eu vou te pagar 1 centavo de 1 denário, porque você trabalhou 5 minutos. O que eles fizeram a ponto de ganhar a mesma coisa que o outro fez? O que trabalhou às 6 horas da manhã. Os que foram contratados primeiro, esses daqui eram os piores. Esses daqui eram os mais indignos. Esses daqui eram os menos capacitados. E eles, o Senhor falou para o administrador: paga primeiro os últimos. E vou pagar quanto? Apesar de eu não ter acordado nada com eles, combinado nada com eles, paga o dia cheio. Paga como se tivesse trabalhado. Olha aqui continuando a ira dos outros. Quando vieram os que haviam sido contratados primeiro, os fariseuzão, os bacana, deduziram que receberiam mais. Esse é o problema. Baseado no que eu faço, eu tenho uma expectativa de que eu vou receber mais. E não é assim. Na graça, na salvação, presta atenção. Quando vieram os que haviam sido contratados primeiro, deduziram que receberiam mais. Contudo, também estes receberam 1 denário cada um. No entanto, assim que o receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha. Esse que é o problema que eu estava falando. Dizendo-lhe: esses últimos homens trabalharam apenas 1 hora, apesar disso o Senhor os igualou a nós que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Eu gosto dessa palavra. Você igualou os ruins. Você igualou os ruins comigo? Ou você pegou o ruim e elevou o padrão dele, ou você me pegou, eu sou bom, e rebaixou. Eu sou engenheiro civil e você me colocou no padrão de servente de pedreiro. Ou você pegou o servente de pedreiro e fez o pagamento de um dia de um engenheiro civil. Isso é injusto. Você viu que eles queixaram? Você viu que eles questionaram? Você viu que eles chegaram diante do... Jesus está falando então aqui, ele é o Senhor. Quantas pessoas, espera aí, você está sendo injusto. Porque eu estou fazendo mais, eu estou dedicando mais, eu estou servindo mais, e você está igualando. É o que eu falo, a graça ela é tão maravilhosa por um lado, e ela é tão agressiva do outro lado, porque a graça iguala. E as pessoas não gostam de ser igualadas. As pessoas gostam de ser exaltadas, de serem destacadas, de serem, uau, vamos, fulano morreu. Aí daqui uns dias lá na Câmara Municipal, né? Um dos serviços fantásticos dos vereadores, vocês me desculpam, mas é colocar nome de praça, nome da rua, do fulano. Lembrei aqui do nada agora.
sei se é carne ou do espírito. Vocês lembram de um mendigo aqui em Pó chamava Paciência? Quem é do tempo do Paciência, levanta a mão. Tem uma turma aí. Eu nunca vi essa praça aqui, é do Paciência. Porque o Paciência é o desocupado da praça. O Paciência, ele não merece ser destacado. O Paciência, ninguém convida o Paciência, ninguém contrata o Paciência. Só que Jesus contratou o Paciência. Amém? Mas ninguém vai colocar o nome da praça, a Praça do Paciência. Quem que era o Paciência? Um mendigo, um cara que entornava $100. Ele está vivo ainda? Faz tempo que eu não vejo ele na rua. Vai lá, vai ver que já partiu. E se bobear ainda vai para o céu um caboclo desse daí. Porque ele olha para ele e fala assim, ele olha e não tem nada. Aí chega alguém e fala assim, entrega a tua vida para Jesus. E de fato ele entrega. Céu. Porque no céu não entra bom. No céu entra qualquer um. Nossa, pastor, você achou que você ia para o céu porque você é trabalhador? Você achou que você vai para o céu porque você começou a trabalhar às 6 horas ou às 9 ou ao meio-dia por causa do teu desempenho? Não, o céu não tem nada a ver. Escuta isso que eu vou te falar. A salvação não tem nada a ver com o trabalho teu. A salvação tem a ver com uma única coisa: o trabalho dele em favor da tua vida. A salvação, você vai entender hoje o versículo, muitos foram chamados, poucos escolhidos. A salvação não tem a ver em trabalhar. A salvação tem a ver em aceitar o convite. Essa última turma, eles aceitaram o convite sem saber o que eles iriam receber ou se receberiam. Para eles já foi gratificante ser convidado. Quando você começa a entender isso, João 15,16 diz, não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, Marcelo, fui eu que te escolhi. Você, Marcelo, você não era o trabalhador das 6 horas. Se eu fosse escolher, Marcelo, lembra da semana passada, o rabino? Eu vou escolher os melhores, os mais novos, os prontos, os preparados, os que já estão, que têm um chamado para isso. Deus me escolheu com quase 30 anos de idade, atolado em drogaiada, vivendo uma vida totalmente descambada. Você acha que eu não era o das 6 horas? Não seria. A minha vida, eu não tenho, porque o meu bisavô era pastor, o meu pai era pastor, o meu tataravô era pastor, eu tenho uma linhagem. Não tinha nada. Eu não tinha nada qual é a palavra? A meu favor. Era tudo contrário. E eu sou como disse Paulo, dos pecadores eu sou o pior. Se Paulo fala isso, dos trabalhadores, você é o trabalhador da última hora, pastor? Não, eu sou o trabalhador do último minuto. Ele me chamou às 5 horas e 59 minutos. E você, Marcelo, eu sou a última leva. Os que não prestam, os que não valem nada, os que não têm futuro, os que não, nada, eu não tenho nada. Ele falou, vai lá. Você me aceita? Se você me aceita, eu te aceito, Jesus. Então vamos embora, Marcelo, vamos começar uma vida. Olha o que esse texto diz, olha aqui, com a continuação. Mas o dono da vinha explicando, falou um deles, amigo, eu não estou sendo injusto com você. Nós não combinamos, não foi combinado que eu te pagaria 1 denário pelo teu dia trabalhado? Agora vem Jesus, batendo sem dó. Sendo assim, toma o que é teu e vai, pois é meu desejo dar a esse último tanto quanto dei a ti. E ele fala o seguinte, porventura não me é permitido fazer o que quero do que é meu, ou manifestas a tua inveja, porque eu sou generoso? Você acha que eu sou injusto? O que eu te falei? Jesus, eu passei a minha vida inteira sem comer um torremo na minha vida. Azar o teu. Eu passei a vida inteira, as irmãs, eu nunca pus um brinco no pescoço, nunca um brinco na orelha. De tão santa que eu era. Eu nunca raspei a canela.
Quem tem que ir para o céu é teu marido, irmã, que aguentou você aqui, ó. Chama ele. Ele que é o bom, você é a marvada. Ele é o bom. Ei, eu. E ele é injusto. E ele pega e fala assim: ei, o que nós combinamos? Não era isso? Você acertou? Porque você é muito bom. Então, os melhores, escuta isso, irmão, os melhores trabalham mais. Os melhores ralam mais. Os melhores aguentam o trabalho do dia inteiro e o fardo do sol quente o dia inteiro. Você é o melhor? Uai. O que nós combinamos? É um denário? Toma. Você está entendendo? Que esse tipo de trabalho não é um trabalho bom? Que o fazer, e Deus certamente Ele vai fazer diferente, porque eu sou tão bom. Eu gosto quando Ele fala assim, Ele está falando assim, e isso daqui manifestou a tua inveja. Deixa eu te falar uma coisa, o que eu estou fazendo é meu, eu não devo satisfação para ninguém. E deixa eu te falar uma outra coisa, eu sou generoso e você é invejoso, porque eu dou o que eu quiser, para quem eu quiser, o quanto eu quiser, porque tudo é meu. Agora você quer entrar nessa caminhada de fazer e receber? Eu te contratei às 6 horas e falei o quê? Você vai receber um denário. Toma. Você está reclamando do quê? Eu não tirei do teu para dar para o outro? Agora, o problema é que você acha que você é melhor do que o outro. Ah, tá. Quem somos nós, irmãos? Quem é você nessa caminhada cristã? Você tem essa expectativa de receber além? Semana que vem nós vamos aprender sobre o fazer a obra de Deus. Não para ser salvo, mas porque você já foi salvo. É diferente. Mas dessa forma, não é o que você faz, é o que eu fiz por você. O último versículo, olha o que está escrito. Acho que é 20:16. Portanto, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, pois muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. A questão, o que Jesus está falando aqui? O reino dos céus não entra quem chegou primeiro ou por último. O reino dos céus não tem nada a ver com o que você faz ou deixa de fazer. O reino dos céus tem a ver com uma única coisa: em aceitar o convite. Sabendo que não foi você que o escolheu. Sabendo que em primeiro lugar não foi você que o convidou. Nós somos os desocupados. Nós somos essa turma que na lei, então vamos começar daqui. Acho que todo mundo aqui não tem ninguém, não tem nenhum judeu. Então já rodava. Ah, mas eu vou me tornar judeu. Então tá bom, então você precisa guardar toda a lei. Você dá conta? Porque eu vou pagar de acordo com o teu desempenho. Eu vou te pagar de acordo com a regra. E a regra que vigorava era o seguinte: qual regra? Trabalhou, recebeu. Então você trabalha. Se você trabalhar, você pode ter certeza que eu vou te pagar. Mas qual o trabalho, Jesus? Cumprir e obedecer todos os mandamentos todos os dias. Ah, Jesus, mas aí eu não dou conta. Então você não vai receber nada. Beleza? Aí depois tem a segunda fase das pessoas que se tornam discípulas de Jesus, se tornam seguidores e seguidoras de Jesus. E aí acham que são seguidores porque são destacados, são bons.
e criam essa mesma expectativa, porque está misturado um pouco da graça, não porque Jesus me recebeu, me aceitou, mas está misturado do outro lado também, eu preciso fazer isso, porque se eu não fizer isso, Deus não vai me abençoar, eu já sei porque que a minha vida não está indo para frente, é porque eu não estou fazendo isso, eu não estou fazendo aquilo, é por causa da minha roupa, é por causa dessa tradição, é por causa disso e por causa daquilo, e aí existe uma expectativa que a sua justiça própria, os seus atos, ele precisa pagar. E aí a vida cristã é uma vida chata pra caramba. Eu já vivi nesse lugar. Eu me cobrava e cobrava os outros que estavam perto de mim. Eu exigia de mim e exigia de quem estivesse perto de mim. Para se tornar discípulo, para se tornar digno de ser abençoado, você precisa fazer isso. Foi um tempo ruim na minha vida. Por isso que nasceu o Sal da Terra. Porque eu cheguei a uma conclusão: presta não, dou conta não. Você e eu, nós precisamos chegar nós não éramos dignos de sermos chamados. Nós não éramos dignos de sermos contratados. Nós não éramos dignos de sermos chamados e muito menos filhos de Deus. Aí vem Jesus, e Ele carrega a minha cruz. Por que eu preciso carregar a minha se Ele carregou? Ele carregou foi a dele? Não, Ele carregou foi a minha. A minha já foi carregada. Você precisa perdoar, porque senão você não vai ser perdoado. É interessante que na cruz Ele fala: Pai, perdoa-lhes. Eu estou disponibilizando gratuitamente o perdão para todo mundo. Na cruz Ele se entrega para pagar o preço do meu pecado. O Pai o ressuscita para me tornar aceitável diante dele, para me tornar justo diante dele. E eu preciso, é a minha justiça que vai me tornar justo. Sou eu que preciso me sacrificar para eu ser digno de ser contratado como um discípulo às 6 horas da manhã, um fariseu às 6 horas da manhã, um discípulo às 9 horas. Que eu sou o melhor discípulo. Um discípulo às 9 é melhor do que um discípulo das 3. E aí a gente entra nesse trem aí, de quem é melhor, de quem é maior, de quem pode mais, de quem isso, de quem aquilo. E o que ele fez? Perde, esvai-se nos nossos dedos. E aí nós estamos focados no nosso desempenho, na nossa obra, em concluir a nossa obra para chegar no dia e falar: me paga. Às 6 horas da tarde, me paga. Nós esquecemos da obra consumada dele, que no final do dia ele concluiu a obra. E agora ele não está falando para você: eu vou te pagar. Eu vou te dar. Mas o que eu fiz? Nada, eu quero te dar. Você quer receber? Salvação é gratuito. Como eu tenho falado, para nós não tem valor, para nós não tem preço, não tem custo, mas precisa ter valor. E quando nós começamos a entender o que Ele fez por nós, quando nós começamos a entender que nós somos, todos nós, somos os trabalhadores da última meia hora, dos últimos 15 minutos, dos últimos minutos, entender que nós somos hoje filhos, porque Ele nos recebeu, Ele nos avisou, Ele nos convidou, que fomos salvos, não por causa da nossa performance, não por causa do nosso trabalho, mas fomos salvos por causa do trabalho dEle. Aí a graça, apesar de não ter nos custado nada, ela passa a ter um valor para nós. E aí é bacana servir nessa vinha, sabendo que o patrão é bom desse jeito, é generoso, é bondoso. A Bíblia fala que Jesus, ele foi crucificado do lado de dois ladrões. Um ladrão olha para Jesus e fala assim: ei, se você fosse quem você diz que é, vem cá, Mateus, você tem cara de Jesus.
Não tem beleza nem formosura. Chega aqui na frente. Aí eu sou o ladrão ruim. Eu olho para Jesus. Se você fosse o que você diz que é, você salvaria a você e nós tudo aqui. Do outro lado tinha outro ladrão, um ladrão bom. Aí o ladrão bom olha para o outro e fala assim: ei, nós estamos aqui porque os nossos atos merecem, mas ele não fez nada. E aí ele olha para Jesus e fala assim: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Aí esse Jesus olha para ele e fala assim: é hoje mesmo, viu? Você é o trabalhador do último minuto, do último suspiro, e você vai para o céu, para o paraíso junto comigo, porque para a salvação eu não estou nem aí o que você fez, eu não estou nem aí quem você é, você simplesmente reconheceu quem eu sou. A salvação, a graça não fica mais bonita, a graça já não começa a ter um peso, a graça não começa a ter um valor diferente. Efésios 2, 8 e 9, para encerrar. Pois pela graça, porque pela graça nós somos salvos, por meio da fé, não é por meio das obras. Isso não vem de vós. A graça não vem de mim, vem de Deus. É um dom, é um presente, é uma oferta de Deus para nós. Não vem por intermédio das obras. Se você começou a trabalhar às 6 da manhã, ou começou a trabalhar, ou não trabalhou, a fim de que ninguém venha se orgulhar por esse motivo. A salvação não está baseada no que você faz, no teu desempenho, na tua performance, no que você faz. A salvação está baseada única e exclusivamente no desempenho, no trabalho e na performance de Jesus. Coloque-se de pé, por favor. E hoje Ele está mais uma vez oferecendo para você que está aqui na igreja, para você que está em casa, para você que um dia vai ouvir essa mensagem e talvez você se via como: eu não sou digno de ser salvo. Quero te falar, estamos juntos, viu? Eu também não era. Ah, eu não sou bom assim não, eu também não era. Deus tem melhorado um pouco a minha vida, mas a salvação, Ele me pegou na onde eu estava, do jeito que eu era, desocupado, frustrado, quebrado, falido, feio, esquisito, ruim. E Ele falou: você quer? Eu lembro do dia da minha salvação. Eu conhecia um pouco do amor de Deus, e a minha vida estava tão ruim, mas tão ruim, que eu cheguei para Ele e falei assim: Deus, tem jeito ainda? Dentro de mim foi só um tem. Não teve oração bonita, não teve nada. Dentro de mim foi um tem. Eu levantei, eu estava ajoelhado num apartamentinho chupa-cabra que eu morava, sozinho. Eu levantei ali para receber o pagamento de ter aceito o convite dele. E ele nunca mais mudou o convite. O convite permanece o mesmo na minha vida hoje ainda. E eu quero que você tenha esse mesmo sentimento. Que você seja um trabalhador, se veja como o trabalhador da última hora, o que não merece nenhum pagamento, porque a salvação não é baseada em pagamento, em obra e recompensa. A salvação é baseada na tua fé no que Ele fez. E que você e eu sejamos trabalhadores incansáveis, que tenhamos uma vida de excelência no reino de Deus, mas não para alcançar, mas é porque fomos alcançados. Amém?